Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Física em Casa. Hoje nós vamos falar sobre a padronização da medida, tudo bem? Veja, antes de tudo, vamos recordar como é que era a medida antigamente, né? Antigamente se utilizava parte do corpo para fazer, por exemplo, uma determinada medida, né? Ou em polegadas, ou em pés, ou em palmo, certo? Então se tinha parte do próprio corpo para se fazer uma determinada medida. Existia até mesmo dentro do comércio algumas discrepâncias, por exemplo, eu gostaria de comprar 4 pés de tecido, né? Aí para a pessoa media 4 pés, mas para mim era equivalente a 3 pés, por exemplo. Então essa diferença entre o pé de uma pessoa e a outra, né? Ali tornava até um tanto quanto injusto a questão do comércio, né? E à medida que a civilização foi avançando, que a telecomunicação foi avançando, o comércio, a navegação, o acesso muito mais rápido através de trens, né, de um país para o outro, de uma região para outra, tornou-se necessário padronizar essas medidas, certo? Principalmente no que diz respeito ao tempo, ao espaço e à massa, tudo bem? Então, na época criou-se o que conhecemos por Comitê Internacional de Medidas, certo? Que surgiu lá no século XVII, se não me engano, né? Lá na França, certo? E esse comitê, eles conseguiram padronizar essas medidas, tudo bem? Como é que eles conseguiram padronizar? O tempo, vou colocar bem aqui, eles conseguiram padronizar o tempo através do quê? Através do que conhecemos por relógio atômico, certo? Consideração, né, a frequência relativa do átomo de césio, e essa frequência ela é de uma certa forma harmônica, certo? E ela, no caso, já fizeram até os cálculos, né, que essa frequência ela pode oscilar, né, ela pode mudar daqui a 30 milhões de anos, só para você terem uma ideia. Então, é o relógio que temos como referência, né, de tempo. Então, você quer saber o tempo exato, e foi, no caso, padronizado o tempo exato, que é justamente dado pelo relógio atômico, certo? Se eu não me engano, ele fica na Inglaterra, tudo bem? Aqui, no caso, o espaço. Como é que o espaço foi padronizado? O espaço, hoje em dia, ele tem como unidade internacional o metro. Assim como o tempo tem o segundo como unidade internacional, o espaço tem como unidade internacional o metro, tudo bem? E o metro, ele é estabelecido da seguinte forma. Você tem, né, por exemplo, acho que, se não me engano, o metro daqui até lá na ponta, né? Vou apagar aqui rapidinho. Mais ou menos 1 metro equivale a tudo isso aqui, ó. Tudo bem? Então veja, 1 metro é praticamente todo esse tamanho aqui do quadro, tudo bem? Agora imagine só você calcular o espaço percorrido pela luz, certo? Ou melhor dizendo, o espaço de 1 metro percorrido pela luz, certo? Então veja, quanto tempo a luz percorre 1 metro, certo? É isso que se perguntaram. Claro que antigamente, até mesmo dados referentes ao planeta Terra utilizaram para padronizar o espaço, a distância, o comprimento, a largura, certo? Mas se utilizaram então a velocidade da luz para estabelecer esse padrão, uma vez que a velocidade da luz pouco varia com o tempo, tudo bem? Na verdade, praticamente nunca variou a velocidade da luz. Hoje em dia se mede constantemente a velocidade da luz, sempre é o mesmo valor. Então, a velocidade da luz no que diz respeito à padronização do espaço,
ela tornou-se o que conhecemos por constante universal, certo? Então, se tem como referência a velocidade da luz para estabelecer o metro, certo? Então, veja como é que a gente estabelece o metro através de uma equação bem conhecida, né? ΔS é o que? Velocidade vezes o tempo. Essa é uma equação de movimento retilíneo uniforme, né? E como a luz ela tem velocidade constante, cabe muito bem utilizar essa relação, certo? Então veja, calcular o espaço percorrido pela luz, sendo v a velocidade da luz, e o tempo que leva para ela percorrer seja de 1 sobre c, isso me dá um equivalente igual a 1 metro. Veja que simples, né? Mas na época, medir esse tempo aqui era impossível, e até mesmo saber o valor da velocidade da luz era muito difícil. Foi uma coisa bem fantástica descobrir a velocidade da luz, por exemplo. Mas com o surgimento do relógio atômico, 1 sobre c, onde c equivale aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, certo? Já não era problema, uma vez que o césio ele oscila em torno de 9,1 bilhões de vezes, certo? E essa oscilação de 9,1 bilhões, né, teve uma proporcionalidade direta com o tempo, ou seja, 9,1 bilhões equivale a 1 segundo. Então, vibrar dessa forma, estabeleceu-se facilmente o cálculo do tempo 1 sobre c. Dava-se para se medir isso, né? Então foi estabelecido o metro. Veja que muito simples estabelecer o metro, uma vez que se tem 1 sobre c, 1 sobre 3 vezes 10 a oitava segundos. E a gente já sabe a velocidade da luz, já sabiam a velocidade da luz, e foi estabelecido o metro, né? Então o metro é justamente a medida, né, a qual a luz percorre a um tempo de 1 sobre c, equivale a 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tudo bem? Então, no que diz respeito ao espaço, nós temos uma constante, conhecida como constante universal, que é justamente através da velocidade da luz. Velocidade da luz. Tudo bem? Então, foi-se estabelecido em unidades internacionais, principalmente essas três grandezas, que o tempo é dado em segundos. O espaço é dado em metros. E a massa, né, pessoal? Volta a gente falar sobre a massa. Tudo bem? A massa ela é dada em quilogramas. Certo? Hoje em dia, se tem várias amostras de massa, vários quilogramas espalhados pelo mundo todo. Certo? E a cada 40 a 50 anos se faz a medida dessas amostras. Mas o que está acontecendo, pessoal? Com o passar do tempo, essas amostras estão perdendo massa, certo? É muito pequeno, mas a cada 40 anos se nota uma diferença nas medidas, nas amostras, tudo bem? Mas se usa muito, o que é estabelecido no caso, é o quilogramas, para o que conhecemos por unidade, por sistema internacional, tudo bem? Existem várias outras grandezas físicas que declaramos estar dentro do sistema internacional, que é uma unidade internacional. Por exemplo, a temperatura, por exemplo, ela é dada em Kelvin, tudo bem? É uma unidade internacional de temperatura. A carga elétrica é dada em Coulomb.
e assim por diante, né, pessoal? No decorrer do curso, a gente vai trabalhando várias unidades, né, que estão de acordo com o sistema internacional, a gente vai fazendo várias transformações, certo? E assim a gente vai seguindo uma certa diretriz, certo? Espero que vocês tenham gostado aí da questão da padronização das medidas, certo? E vamos avançando aí com o projeto. Tudo bem?